Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui o nosso segundo dia de aula de Teologia Sistemática 4, Antropologia e Pneumatologia. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que iniciamos aqui a nossa gravação. Quero lembrar a todos os irmãos e irmãs que as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam utilizar esse material depois. Gravamos também porque essas aulas serão parte do acervo das aulas em EAD, para os alunos que desejarem fazer esse curso em EAD. Essas aulas gravadas farão parte do currículo, é claro que com outros materiais e outras coisas, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas. Então, meus irmãos, mais uma vez, vamos lá. Que Deus nos abençoe nessa noite e nos ajude. Graça e paz, Beatriz. Amém, graças a paz. E durante esses primeiros dias de aula, estaremos trabalhando apenas sobre a matéria de antropologia, tá, meus irmãos? Falei que nós ficaríamos entre 3 a 4 dias, tudo dependeria do desenvolvimento da classe. Eu acredito que sim, ficaremos por volta de 4 aulas, trabalhando sobre antropologia, e depois estaremos mergulhando sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Antropologia trata da doutrina do homem, tá bom? Bom, meus irmãos, vamos lá. Na primeira aula, nós gastamos um tempo bem significativo, esclarecendo dúvidas, fazendo uma aula, eu diria, bem introdutória, fazendo aqui algumas definições. E agora nós estaremos, então, já indo um pouco mais a fundo no texto, no livro texto, tá? Continuarei hoje mostrando para os irmãos aqui os slides do Gruden, que nós começamos semana passada, e da parte 3, que é a doutrina do homem, e nós estaremos hoje dando continuação, ainda sobre os slides, mas, ao mesmo tempo, a gente vai mergulhar no livro do Gruden, tá? No livro do Wayne Gruden, nosso livro texto, tá bom? Então, vamos lá. Graça e paz, Elisângela. Amém, graça e paz. Boa noite. Boa noite. Meus irmãos, então, compartilhando já aqui para os irmãos o slide, mas antes do slide, é óbvio, gosto de fazer uma leitura de um texto. Vamos ler aqui, Salmo de número 84, versículos de número 1, 2 e 10. Salmo 84, versículo 1, 2 e 10. Eu vou compartilhar aqui na minha Bíblia digital, mas eu gostaria que você lesse comigo também na sua Bíblia e na sua versão. A minha versão é Almeida e atualizada, tá? Então, estarei compartilhando aqui com os irmãos. O irmão ou a irmã que quiser, leia para nós, por gentileza, Salmo 84. É o versículo 1, 2 e 10? 1, 2 e 10, Diego, exatamente. Então, vou ler aqui. Por favor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Joia, obrigado, Diego, Obrigado. Leu 1, 2 e o 10. Na última aula, nós tínhamos mencionado que Deus criou o homem e o gênero humano, não necessariamente apenas o homem, mas o homem e a mulher. Para quê? Para glorificá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo. E naquela aula mencionei que nossa vida e nossa alma só tem sentido em Deus. E glorificar a Deus é a razão da nossa vida. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso, e eu gostaria de abrir esse módulo, inclusive fazendo uma citação de Agostinho de Hipona, que ele disse assim, está no seu livro Confissões, no livro 1, capítulo 1, fizeste-nos para ti, Senhor,
E inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Eu vou ler de novo essa frase de Agostinho. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Eu particularmente acho essa frase de Agostinho maravilhosa, porque ele descreve, né, no seu livro Confissões, faz essa citação, dando essa ideia de que somente em Deus a nossa vida tem significado e propósito. Somente em Deus nós temos a plenitude de todas as coisas. E Ele nos fez para Ele, e somente nele repousaremos e descansaremos. Fora dele, a nossa vida ainda continuará inquieta, aflita e sem propósito. Amém, meus irmãos? Que realmente possamos entender o plano de Deus para nós, tá bom? E vamos lá, meus irmãos, temos muitos materiais para trabalhar e eu quero já começar aqui, né, a nossa doutrina, mas antes de mergulharmos no slide no livro do Gruden, o que vocês acharam dessa frase de Agostinho? Eu achei linda. Linda, né, Beatriz? Gostei muito. Querem fazer algum comentário? Diego, Miriam, podem comentar. Eu acredito que essa frase, ela fala muito ao nosso coração, né? Assim, da parte de Deus. Que é tudo para Deus, né? Nós somos dele, né? Em cada instante da nossa vida, Deus é tudo para nós. Nessas horas que nós compreendemos um pouco melhor os salmistas, as declarações de amor dos filhos de Deus por Deus, porque, de fato, os escritores bíblicos e os grandes personagens de Deus na história, como, por exemplo, Agostinho, como também, né, Crisóstomo, como também tantos outros servos de Deus que se encontraram com Deus e que deixaram um registro das suas experiências. É nessas horas que a gente compreende a razão pela qual fomos criados. Porque quando dizemos assim, o homem foi criado para glorificar a Deus, parece, num primeiro momento, como eu mencionei na primeira aula, que é algo pesado, que é uma obrigação. Mas, na realidade, esquecendo, né, esse lado humano, esse lado legalista, esse lado religioso e enfadonho, e quando realmente entendemos a Deus da forma pela qual ele se revela a nós, fica muito claro que dar glória a Deus, como eu escrevi aqui nas minhas anotações no meu livro-texto, dar glória a Deus é reconhecê-lo como o grande ser sublime e poderoso que ele é. Dar glória a Deus, então, é reconhecê-lo, é ver nele a sublimidade e o poder que ele tem. É admitir com docilidade sua soberania e majestade. Pode ver que dar glória a Deus é reconhecer que ele é sublime, que ele é poderoso, e é admitir com docilidade a sua soberania e a sua majestade. Em outras palavras, é se render a Deus conscientemente e docilmente e desejando simplesmente adorá-lo. Não pela obrigação que nos é imposta, mas pelo prazer que é poder adorá-lo. Então, glorificar a Deus é mais do que uma admissão pela obrigação. Ela é uma entrega consciente, volitiva, plena, de amor agora nosso a Ele, por estarmos entendendo o amor que Ele se revelou para nós. Então, né, eu deixo essas palavras iniciais e a frase de Agostinho e o texto que lemos também dos Salmos, porque a gente vai se deliciar hoje aqui nessa matéria, né, porque a gente está falando sobre a criação do homem, né,
E, então, eu quero poder continuar mergulhando aqui com vocês sobre esses assuntos. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tá bom? Então, meus irmãos, vamos continuar falando um pouco, né, sobre ainda aqui, né, a teologia sistemática na parte de antropologia. Ficou alguma dúvida, meus irmãos, sobre os assuntos abordados na última aula? Ficou alguma dúvida? Vocês ficaram com, né? Sobre aquilo que eu mencionei com vocês sobre teologia sistemática, vocês ficaram com alguma dúvida? Porque acabamos não falando um pouco sobre essa questão da teologia sistemática, eu só fiz ali uma abordagem com vocês, dando ali uma síntese da teologia sistemática. Né? Lembra que eu até perguntei para vocês sobre o que é a teologia bíblica, e chamei bibliologia, e teologia sistemática, lembra disso? Ficou claro aqui aquela informação? É igual as duas, né? As duas, elas nascem iguais porque as duas estão na Bíblia. Só que a teologia sistemática, ela acaba, vamos dizer assim, Miriam, pode ver que dentro da teologia sistemática, deixa eu até compartilhar aqui com vocês esse slide que vai ser bem esclarecedor. Ó. Olha só. Na parte do Gruden, nós temos, no primeiro slide dele, que é um slide baseado aqui, ó, na introdução. Na introdução dele, ele fala um pouco sobre o que é a teologia sistemática. Eu vou ler rapidamente com vocês. Ó. Introdução à teologia sistemática. Bases bíblicas e testemunho na história. Estão vendo? Uhum. Então, o que acontece? Lembra quando eu mencionei e perguntei, falei sobre a bibliologia? Quando eu falei sobre a bibliologia, eu não estava me referindo aqui, irmãos, ó, olha só que interessante, ó, a doutrina da palavra de Deus. Eu não estava me referindo à doutrina da palavra de Deus. Inclusive, na nossa grade do curso, a gente trabalha aqui como bibliologia. No caso, a parte 1 do livro, que vai tratar da doutrina da palavra de Deus, o Gruden, juntamente com os outros pastores e teólogos, professores de teologia sistemática, eles vão falar o seguinte: o que trata a doutrina da palavra de Deus? Trata da importância da palavra de Deus a nós. Trata de que, será que a Bíblia ela é infalível? Será que a Bíblia ela é inerrante? Então, são temas como esse que tratamos na parte 1. Quando eu falei para vocês sobre a bibliologia, né, eu quis fazer a pergunta seguinte: as doutrinas bíblicas puras e simples, por exemplo, a salvação, o perdão, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, os dons. Quando eu fiz a pergunta qual é a diferença entre teologia sistemática e bibliologia, não foi bibliologia como teologia sistemática, foi como doutrinas bíblicas. Ficou claro? Porque aqui na parte 1 do livro, que é a doutrina da palavra de Deus, ali se explica quais são as diferentes formas da palavra de Deus, como que era o cânon das escrituras sagradas, as 4 características das escrituras: sua autoridade, sua clareza, sua necessidade, a sua suficiência. Ou seja, na parte 1, e a inerrância das escrituras, a gente trabalha sobre isso. Não que nós não trabalhamos sobre as doutrinas puras e bíblicas, mas é que nós trabalhamos ali na Bíblia na importância dela toda, como revelação, tá bom? Então, aqui só rapidamente nesse slide, só para esclarecer, né, um pouco vocês, olha só. A introdução à teologia sistemática é bases bíblicas e testemunho da história. Pode ver que aqui ele coloca até algumas pessoas que foram importantes na história da igreja. Aí, aqui, ó. O que é teologia sistemática? Por que os cristãos devem estudá-la? Como devemos estudá-la? As pressuposições da teologia sistemática de Gruden. A Bíblia
é verdadeira e é, na realidade, o nosso único padrão absoluto de verdade. O Deus sobre quem fala a Bíblia existe e é quem a Bíblia diz ser, o Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há. Ainda aqui, teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? É uma frase do Wayne Grudem. E aí aqui a gente vai mostrando um pouquinho mais as diferenças entre teologia sistemática e teologia desorganizada. Então, perceba, o Grudem ele faz toda essa introdução para que vocês possam se situar. Como nós já estamos direto aqui na Teologia 4, eu quero ler rapidamente, mas se um de vocês tiver alguma dúvida, me procurem depois, que eu esclareço paulatinamente, tá bom, meus irmãos? Porque se nós tivéssemos começado com Teologia Sistemática 1, aí para vocês já isso seria mais familiar, tá bom? Ó, a diferença entre teologia sistemática e teologias desorganizadas. Teologia sistemática busca a organização dos estudos da palavra de Deus a partir de tópicos ou assuntos. A teologia desorganizada busca o estudo da palavra de Deus a partir de problemas surgidos aleatoriamente. Não é que um estudo desorganizado seja ruim, não é isso. Mas o estudo desorganizado, ele acontece como uma emergência. Então, muitas vezes a gente precisa parar para estudar. Já a teologia sistemática, ela tem essa ordem, esse critério, ela sistematiza, tá bom? Tudo bem até aí? Tá tranquilo, meus irmãos? Tá dando para compreender? Sim. Tranquilo, né? Eu passei esses slides para vocês, né? E vocês, ao comprarem um livro, vocês também poderão baixar esses slides. Quem comprar a edição antiga, vinha um CD que você baixava todos esses arquivos, tá bom? Atualmente, né, nas novas edições, você baixa todos esses como se fosse um aplicativo. Então, continuando, as vantagens da teologia sistemática. Ela trata de tópicos bíblicos de modo cuidadosamente organizado, a fim de garantir que todos os tópicos importantes recebam completa consideração. Ela trata os tópicos em muitos mais detalhes, dando, assim, a completa compreensão do que a Bíblia, no seu todo, fala sobre determinado assunto. Ou seja, ela busca esse seu todo, mas ela busca organizar com bastante cuidado, tá bom? E as vantagens? As vantagens é um estudo formal de teologia sistemática tornará possível formular os recursos de ensinos bíblicos com muito mais exatidão, em comparação com os cristãos, em comparação com o que os cristãos normalmente conseguem sem tal pesquisa. Uma boa análise teológica deve encontrar e tratar com justiça todas as passagens bíblicas relevantes, a cada tópico em particular, e não apenas parte ou um pequeno número de passagens relevantes. Então, não é que o estudo desorganizado seja ruim, não, pelo contrário, tem hora que ele é ótimo, só que a estrutura de você organizar, você deixa muito mais completo, muito mais arrumado, tá bom? E aí vem aqui, ó, implicações da definição. Teologia sistemática envolve o trabalho de compilação, entendimento e sistematização. Várias disciplinas paralelas à teologia sistemática. Olha só. Dentro da teologia sistemática, a gente poderia dizer que nós estamos fundamentados. Olha que interessante esse slide. A gente está dentro da teologia bíblica, olha aqui, ó. Lembra que eu falei? Da teologia histórica e também usamos um pouco da teologia filosófica. Por que teologia filosófica? Aqui um pouco de raciocínio. Vamos também para um pouco de apologética. Por que apologética? Porque vamos fazer uma defesa. E também a questão da ética. Vou dar um exemplo básico aqui. A questão da trindade, meus irmãos. Percebam, a trindade, como eu mencionei na última aula, ela nasce de onde? De uma teologia bíblica. Concordam? Certo? Depois se avalia na história. Que história? Na história bíblica, na história do Antigo Testamento, no Novo Testamento, e qual período da história também? Na história da igreja. E depois se cria uma ideia.
Por isso que a gente usa aqui teologia filosófica. Eu sei que não combina muito, tá? Teologia filosófica, mas aqui seria um jargão que traduz o seguinte: qual é a nossa compreensão mental? Ou qual foi a descoberta de alguém que, com uma palavra, trouxe uma síntese? A palavra trindade, por exemplo, é uma boa definição, criada e que resume bem a ideia daquilo pelo qual acreditamos na pessoa de Deus. Estão entendendo? Então, não deixa de ser uma compreensão filosófica. E aí há uma defesa. Apologética é a arte de defender. Fazer apologia é a arte de defender. Então, os pais da igreja defenderam isso. E aí há uma questão ética. Como assim uma questão ética? É como nós nos comportamos diante disso. Nesse caso da doutrina da Trindade, ela apenas acreditamos nela. Mas vamos pegar aqui, irmãos, em doutrinas bíblicas que têm a ver com o nosso comportamento. Por exemplo, doutrinas de santidade. Ou seja, aí a gente tem que ter um posicionamento ético. Ficou claro? Percebam como a teologia sistemática... Lembra que na aula passada eu mencionei que no nosso curso, que tem 24 módulos, nós tratamos 6 módulos de teologia sistemática, mas, ao mesmo tempo, a gente tem hermenêutica, a gente tem homilética, a gente tem introdução ao Novo Testamento, Velho Testamento, temos geografia bíblica, depois temos teologia pastoral, psicologia pastoral, ou seja, está tudo envolvido, tá bom? E, para a gente concluir, só essa introdução aqui, aí. Então, a teologia sistemática, ó, como eu mencionei, né? A teologia bíblica, a teologia filosófica, a histórica, apologética, ética. E aí vem as definições de doutrina, né? Que aí, no caso, a doutrina, uma doutrina é o que a Bíblia, como um todo, nos ensina acerca de algum tópico específico. Salvação. O que a Bíblia nos ensina sobre salvação? Quem é o Salvador? Quem salva? Sobre arrependimento, sobre novo nascimento. Então, perceba, quando eu fiz aquela pergunta para vocês, né? Qual era a diferença de doutrinas de bibliologia, eu estava me referindo propriamente dito a doutrinas, tá? Qual é a diferença de doutrinas e de teologia sistemática? Ó, doutrina é o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. Teologia sistemática é a sistematização dessas doutrinas. E como essas doutrinas foram discutidas ao longo da história. Irmão, a gente tem que levar em consideração que estamos no ano 2025 depois de Cristo, ou seja, 2000 anos depois do advento do ser mais belo, mais esplêndido desse planeta que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então percebam, irmãos, durante esses 2000 anos aconteceram muita coisa. Aí as aulas de história da igreja a gente vai trabalhar mostrando, né, o que aconteceu. E podem ver, hoje a gente está aqui, graças a Deus, num seminário ortodoxo, mas se a gente não tomar cuidado amanhã, se nós não formos zelosos, as nossas igrejas, os nossos seminários, podem se enveredar para o caminho perigoso. Por isso que a gente está aqui, cravando os nossos fundamentos, para mostrar, não, nós não queremos o liberal, nós não queremos uma nova visão, nós não queremos uma nova interpretação, nós queremos as velhas escrituras, o velho no sentido de antigo, o único Salvador, né? Nós não precisamos de algo novo, é a velha oração, é a velha igreja, são as velhas práticas, que se faz nova todos os dias, porque Deus, ele se renova, e nós não precisamos de algo novo, moderno, né? Moderninho, tá bom? Beleza? Ficou claro? Estou dando essa explicação só para dar aquela fundamentada mais básica, já que na aula passada eu acabei eu pulei esses detalhes. E aí por que a gente deve estudar, né? Porque Deus quer que a gente faça discípulos totalmente comprometidos e consagrados, que passem essa informação para mais discípulos também comprometidos e consagrados, tá bom, meus irmãos? E é isso, né? A gente, com o estudo, a gente também ajuda a sair das heresias, nós damos respostas adequadas das doutrinas corretas e crescemos na fé, né? E aí,
a gente tem que continuar estudando com oração, estudando com humildade, estudando com a razão, porque afinal de contas somos seres inteligentes, devemos estudar junto com outros, debatendo com humildade, devemos estudar de forma aonde todos nós possamos aprender melhor para servir a Deus de uma forma melhor, tá bom? Então é isso, né? E a gente estuda também para louvar a Deus, né? Com regozijos e louvores, porque é para Ele que a gente está fazendo todas essas coisas. Tá bom, meus irmãos? Tá? Dei essa síntese rapidinho aqui, só para vocês terem uma noção do que trata, já que na última aula eu acabei não falando, eu pulei, era para eu ter lido esse slide na última aula, eu não li. Então, tá bom? Nenhuma dúvida? Joia? Então, vamos lá. Compartilhando aqui o slide, então, o 3, né, que é do material do Gruden, eu vou compartilhar aqui com vocês, e vamos lá. Pode perguntar, se vocês tiverem alguma pergunta, hein? Esse slide também já está no grupo, né, pastor? Já está no grupo, eu passei para vocês, tá? Que é um material muito bom, né, do livro, e vai ajudar vocês a estarem vendo, né? Claro que a gente já está passando aqui para poder abençoar vocês, mas eu também peguei e já mandei no grupo. Como eu disse, o livro que vocês estão comprando, talvez, por ser uma edição antiga, vocês comprem e não veem o CD. Antigamente vinha um CD, né, ele vinha com um CD. A minha edição veio com um CD. Está por aqui o CD, e é esse material, tá bom? A edição nova, a gente faz o download, tá? Então, vamos lá, meus irmãos, passando aqui para vocês. Vamos lá agora, recapitulando a nossa aula passada, para que a gente ganhe tempo, porque temos muito assunto para trabalhar. Ó, olha só. Nós vimos aqui semana passada, né? A doutrina do homem, né? Estamos estudando a doutrina do homem. Perguntas normativas. Por que Deus criou o homem? Para a glória de Deus, conforme os textos bíblicos aqui mencionados. Qual é o propósito da existência humana? Cumprir com o objetivo da nossa criação. Ou seja, Deus tem um propósito para nós. E essa frase eu gosto muito. Quando nós descobrimos o propósito pelo qual Deus nos fez, nós descobrimos a razão da nossa existência. Assim como glorificá-lo é algo que Deus deixou para todo o gênero humano, dentro dessa glorificação que fazemos a Deus, Deus vai nos usar com um propósito, dentro dessa glorificação. Nós iremos glorificar a Deus, mas nós iremos descobrir qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Só dizer uma frase aqui, bem interessante, irmãos, olha só, irmãs. Quando a gente fala assim, por que Deus criou o homem? Fazemos essa pergunta e respondemos, para a glória de Deus, vem uma ideia subjacente, que fica embutida na resposta, que é, para glorificar, logo eu tenho que adorá-lo. E aí vem uma outra ideia que é, eu preciso cantar a Deus. Eu preciso apenas dar glórias a Deus e aleluias a Deus. Sim, é isso. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui. O que é dar glória a Deus? Dar glória a Deus não é só cantar, meus irmãos. Cantar louvores é um dos pontos que demonstram que estamos dando glórias a Deus. Mas dar louvores ou entoar canções de adoração a Deus, o fruto dos nossos lábios, não é tudo. Eu posso cantar a Deus e até ter uma voz de rouxinol, ou quem sabe ser um exímio instrumentista, mas a minha vida, de repente, não glorifica a Deus. Ora, pastor, é incongruente isso. Sim, é incongruente. Porque a minha canção, ela será uma das últimas coisas que ratificará o meu verdadeiro louvor. Porque se eu apenas canto a Deus, não necessariamente eu dou a Deus um verdadeiro louvor. Podem ver que quando o Senhor se apresenta à mulher samaritana,
Ele disse que Deus procura músicos? Não. Deus procura cantores? Não. Deus procura na terra adoradores. O ato de adorar a Deus é muito mais profundo do que o ato de cantar. Dentro dos adoradores do Senhor, ele vai levantar um grupo de poetas e de músicos que farão canções a Deus e nós cantaremos com eles. Mas eu posso ser um cantor apenas, ou quem sabe fazer parte dessas músicas, mas não ser um verdadeiro adorador. Por exemplo, meus irmãos, que música ou que hinos que Moisés fez para Deus? Temos um salmo, que é o Salmo 90, um outro salmo lá, um outro texto acolá, mas eu te pergunto, Moisés era um adorador? Claro. Vamos lá, vamos melhorar ainda. Que música que Adão e Eva cantaram para Deus? Vamos lá, o pai da fé, quantos hinos ele compôs para o Senhor? Percebam que na história bíblica, poucas pessoas receberam o dom artístico ou o dom da poesia. Davi, os filhos de Asaf, os filhos de Coré, e um punhado de irmãos aqui e acolá entre os levitas. A grande maioria não eram músicos. Mas aí eu te pergunto, todos os servos de Deus verdadeiro, eles eram adoradores? Sim. João Batista era um adorador? Sim. Quantos hinos João Batista cantou? E os apóstolos eram adoradores? Sim. Quantos hinos eles cantaram e compuseram? Percebam, a adoração está além. Então, vamos lá. Pastor, você disse que Deus nos fez para a sua glória. Então, o que é glorificar a Deus? É quando eu entendo que a minha vida, com as minhas obras e com os dons que Ele me deu, agora eu dedico tudo isso a Deus e consagro tudo isso a Deus. Quando eu consagro os meus dons e os meus talentos a Deus, eu estou glorificando. Percebam? Quando eu estou obedecendo a Deus, eu estou adorando. Podem ver que o próprio profeta dizia, e os salmos também vão afirmar, Davi, que se Deus quisesse sacrifício, ele nos pediria, mas ele quer o quê? Um coração contrito, uma alma quebrantada. Que essa vida Deus não desprezará. Por quê? Porque é melhor obedecer do que sacrificar, disse o profeta. Então, quando eu obedeço a Deus, quando eu entendo que Deus tem um plano para mim, eu estou adorando. Amém, meus irmãos? Perceba, coisa linda, né? Então, todo mundo que obedece, todo mundo que se consagra ao trabalho de Deus, já está adorando, mesmo que tenha uma voz de taquara rachada. O irmão tem uma voz horrorosa, não tem problema. Mas ele é um homem piedoso, uma mulher piedosa, não tem problema, ele é um adorador. Ele foi encontrado pelo Eterno. E se ele foi encontrado pelo Eterno, ele está dentro desses eleitos, que os olhos de Deus o encontraram. Amém? Então, percebam que dar glórias a Deus é mais do que um jargão, tá bom? Dar glórias a Deus, e é por isso que eu escrevi no meu livro, dentro das minhas notas, que dar glórias a Deus é reconhecê-lo como o grande ser sublime e poderoso que ele é. É admitir com docilidade sua soberania e majestade. Ou seja, é se render a ele totalmente, tá bom? Então, qual é o propósito da existência humana? Cumprir com o objetivo da nossa criação. Aí, aqui dentro do objetivo, entra o propósito. Podem ver, meus irmãos, cada um de nós temos um propósito. Me permita aqui a fala, mas não faço uma leitura da arrogância. Mas eu, ao ensinar a vocês, eu estou cumprindo com o meu propósito. E eu estou glorificando a Deus, abençoando vocês. E toda vez que nós descobrimos os nossos propósitos, nós louvamos a Deus e edificamos o próximo. E aí eu digo, eu estou cantando com vocês agora, estou tocando alguma melodia, mas eu estou dedicando os dons que recebi do Senhor para edificar o povo do Senhor e abençoar outras vidas. A gente adora. É aí onde a adoração tem a ver com propósito, tá bom? Beleza?
Então, só recapitulando rapidamente, né? E continuando aqui. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que o homem tem traços do Criador e o representa. Nós falamos um pouco sobre isso, né? Sobre a imagem do homem que foi desfigurada, que foi manchada. A gente vai trabalhar melhor no livro-texto ainda hoje. E o que ocorreu na queda do homem? Vários elementos de sua semelhança com Deus se perderam, ou seja, o que borrou esse espelho, esse quadro? O que alterou e manchou essa imagem e semelhança de Deus em nós? Não foi outra coisa senão o pecado. Percebam, irmãos, não foi nem o diabo. Porque se Adão e Eva não dessem ouvido para o diabo, eles não tinham se desfigurado. Está entendendo? Porque os anjos santos que não caíram na rebelião de Satanás, eles não foram maculados do seu estado original. Adão e Eva poderiam não ter caído. Então, foi a seta do diabo? Foi, mas foi o consentimento consciente ao obedecer a seta do diabo. Aí, ó, mudou tudo, né? Então, o pecado, ele desfigura-nos. E a gente vai trabalhar bastante sobre essa questão, tá bom? Percebe, é óbvio, o pecado nasce aonde? Nasce no diabo. Então, ao falar que o diabo é o autor do pecado, a gente não está falando nenhuma heresia. Mas ao atribuir que foi o diabo, é omitir a nossa responsabilidade, né? Sabe aquela ideia? A culpa é do diabo. Não, meus irmãos, a culpa é nossa, certo? Vamos lá, a culpa é nossa. Ele jogou o laço. A gente só, né, se permitiu cair. Mas se a gente não se permite cair, a gente está livre dele. Amém? Continuando, então, aqui, rapidamente. E paramos aqui, né? Não. Qual é o plano de Deus para nós? Nossa gradual recuperação da semelhança com Deus, né? Ou seja, Deus vai nos restaurar, e começa essa restauração em Cristo, e se completará aonde? Na volta de Cristo, né? Quando isso se dará completamente? Na volta do Senhor Jesus Cristo. E paramos aqui, né? A gente parou exatamente aqui, tá bom? Tudo bem até aqui, meus irmãos? Alguma pergunta? Irmãs? Tudo tranquilo? Né? Irmãos, uma aula linka a outra, você vê, um que a gente não menciona numa aula. Percebam, eu falei durante 3 blocos na primeira aula, estamos aqui até agora e estamos trabalhando de coisas que eu não mencionei. Então, perceba que mesmo que a gente volte num ponto, são acréscimos sobre aquilo, que nos enriquece, que nos faz crescer mais, tá bom? Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho. Pois não. Nesse último slide estava falando, né, sobre a gente ser aperfeiçoado, né, a cada dia. Isso tem muito a ver também com... Tipo assim, às vezes a gente pede alguma coisa para Deus, a gente acha que vai vir instantâneo, mas não, ele vai transformando a gente, né? Então a gente pede paciência, a gente vai ser trabalhado ali, aquela característica. E às vezes a gente até fica com medo, assim, de, não vou pedir isso, porque a gente sabe que Deus vai lapidar a gente para aquilo acontecer, e não que vai ser automático. Eu diria, Beatriz, a grande maioria das coisas que Deus faz conosco é devagar. Uma coisa ou outra pode ser surpreendente, pode ser sobrenatural, aí entra o milagre, né? Aí entra o milagre. Aí milagre é milagre. É um cego que passa a enxergar, mudo que passa a falar, é milagre. Mas a grande maioria das mudanças de Deus na nossa vida é paulatina, né? Como você disse, né? Dá até medo de pedir, porque se eu pedir... Não, eu não tenho medo de pedir, não. Faz parte do pacote, né? Pode pedir, pede. E aí tem aquela ideia, não vou falar alto, senão o diabo vai ouvir. Não, pode falar alto. Deixa o capeta ouvir. Quem diz que ele tem poder de entrar entre essa conexão entre você e Deus? Lembrando, né, que Deus ele é muito maior do que tudo, né? Mas é isso mesmo, Beatriz. Pode ver que nós que somos muito afobados, né, filha? A gente quer tudo para ontem, quer tudo mega, quer tudo, né? E a gente sabe que tudo isso é tolice, mas a gente vive caindo nos mesmos erros. Por isso que a questão da maturidade, ela vai nos atingindo e é muito curioso que
uns afloram mais para a maturidade rápido, outros demora mais. E vocês vão aprender comigo aqui, principalmente teologia pastoral. Tem irmãos que vão demorar a vida toda para aprender algumas coisas, enquanto outros, em alguns meses, vão romper vários obstáculos. E aí, pastor, o que é? Nós não sabemos. Nós só aceitamos. É porque o fulano se entregou. Geralmente está baseado na entrega, está baseado no amor, está baseado na dedicação, mas tem vezes que não. Tem vezes que não. Tem vezes que é uma pessoa que é até piedosa, mas ela vai continuar sendo um piedoso truculento o resto da vida. Enquanto tem a ver um pouco com o dom, tem a ver com a entrega, é complexo isso, sabe? Porque nós gostamos das nossas caixinhas, né? A gente cria a caixinha do crescimento espiritual. Você vai para a igreja, lê a Bíblia, faz oração, que nem eu faço, você vai crescer. Ora, né, de repente, para Deus, pode ser que seja isso, porque Deus deixou um caminho, os puritanos chamavam de meios da graça. Ou seja, aquilo que nós fazemos, pelos quais a graça de Deus é manifesta na nossa vida. E é verdade, pode ver, ao ler a Bíblia, Deus derrama graça, ao orar, Deus derrama graça, ao ir para a igreja, Deus derrama graça, ao evangelizar, Deus derrama unção e graça, ao jejuar. Mas tem irmãos que fazem tudo isso e eles vão subir 3, 4 degraus, vão ser um crente piedoso, enquanto outros fazem a mesma coisa e se tornam ministros. Então a questão não é a consagração, é a vocação. Né? Então, assim, mas é isso mesmo, Beatriz. Né? É devagar, viu, Beatriz? Tá bom? Né? E a graça de Deus vai ser derramada. Eu não sei se eu te respondi completamente. Respondeu. Tá bom. Diz, Diego. Fala, Felte. Não, pastor, porque você estava falando aí, e eu lembrei do que aconteceu comigo. Porque, tipo assim, quando eu me converti aos 13 anos. Só que, tipo, tem muita coisa que eu aprendi quando eu tava com 18, 19, que se eu tivesse aprendido quando eu tinha essa idade, tinha sido muitas coisas diferentes, porque eu falo que a minha conversão foi uma conversão de Saulo. Eu fui num retiro espiritual, aceitei Jesus, e numa segunda-feira a minha vida começou. Tipo, não, eu vou viver para Deus e já era, com 3 anos de idade. Já estava fazendo culto na escola, pegava um intervalo, era eu e um colega lá, a gente levava um violão na escola, nossa. E aí, tipo, ficamos 1 ano fazendo esse culto, só que aí depois teve a briga, porque tinha mais de 40 pessoas participando. E aí, vai para minha igreja ou vai para a sua? Então, você vê, né? Você era um adolescente bem intencionado. Entendeu? Né? Nossa, e por que Deus permitiu isso na sua vida, né, Diego? Você vê, cada um tem uma história, e é linda a sua história. Que Deus levante muitos que nem você, muitos jovens, muitos pré-adolescentes, mas você vê, a gente não tem aquela estrutura, por isso que aí entra, por isso que estudar é importante, irmãos. Entra o quê? O discipulado, entra a ajuda, entra aqueles momentos em que Deus permite-nos ficar sem uma resposta. Tem vezes que a gente vai falar, Senhor, eu não sei o que fazer, e aí é como se Deus falasse assim, tá bom, você não sabe, né? Tá bom. Mas e aí, Senhor? É como se Deus falasse, não, eu não quero que vocês saibam agora. Eu quero que vocês aprendam daqui a 1 ano. Aí a gente fica aqui desesperado, né? Que nem crianças agitadas, e dizendo, mas Senhor, a gente vai morrer. Aí Deus, não, vocês não vão morrer. Mas Senhor, por que a gente está passando tudo isso? É como se Deus estivesse dizendo, não, eu estou ensinando vocês a não serem ansiosos, a dependerem de mim, a desfrutarem da minha presença. Ou seja, é um processo, né? Tem um processo. Isso é lindo, né? É isso aí, meus irmãos, tá? Beleza, então. Vamos lá? Respondi, Diego. Quer falar mais alguma coisa? Não, mas é isso mesmo. E, irmãos, olha, uma das coisas mais lindas na nossa caminhada com Deus, como eu aprendi certa vez essa frase, né? Que o amor, ele sempre nos completa, sempre nos acrescenta, sem jamais nos completar. Todas as virtudes sagradas se assemelham ao amor. Pode ver que Deus é amor. O amor, ele está aqui e ele é a essência de Deus para sempre. Mas a santidade de Deus acompanha Deus. Pode ver que os atributos, como chamamos, incomunicáveis, são inerentes a pessoas de Deus. Vocês vão aprender
quando a gente for trabalhar sobre teontologia. A gente vai trabalhar muito sobre os atributos de Deus. Mas percebam, todas as virtudes sagradas, elas sempre nos acrescentam sem jamais nos completar. Sabedoria. Ora, eu gostaria de ter a sabedoria que eu tenho hoje na minha conversão aos 17 anos, você nos seus 13 anos, né, Diego? Pelo amor de Deus. Mas por que ela só veio agora? Plano de Deus. É claro que a gente pode ter a nossa entrega, a nossa dedicação, muitas vezes a gente não gasta tempo com isso, Deus ele não libera. É de propósito também. Deus, ele tem vezes que ele deixa a gente primeiro buscá-lo para depois dar algo. Mas tem vezes que ele dá algo que a gente não espera. E aí é onde entra as direções sagradas, né? Mas voltando, todas as virtudes sagradas nos acrescentam sem jamais nos completar, nesse sentido. Eu posso amar mais amanhã do que amo hoje e não estarei completo ainda. Por quê? Porque tudo se completará na volta do nosso Senhor Jesus. Então, eu, quando estiver com os meus 90 anos dando aula, eu estarei muito mais sábio, muito mais amável, muito mais terno. Mas, e completo? Não. E na santidade, a mesma coisa. E na unção, a mesma coisa. E na dedicação, a mesma coisa. E na consagração, a mesma coisa. Percebam, todas as virtudes sagradas, ela nos acrescenta sem jamais nos completar, porque durante essa vida há espaço para a gente se aperfeiçoar ainda mais. Não é verdade? Tá bom? Isso Deus deixou assim para a gente não se envaidecer. Porque se a gente chegasse à plenitude, né? Pode ver, a gente falaria, eu atingi o máximo de tudo, né? Eu sou o sacrossanto. Aí não é assim, né? Tá bom, meus irmãos? Então, continuando aqui, né? Ó, semelhança do homem em relação a Deus. A gente vai trabalhar bastante no nosso livro-texto ainda hoje. Moralidade. Somos um ser moral, espiritual, temos sensibilidade e a inteligência, tá bom? Ou seja, né, nossa relação com Deus, pode ver que Deus, ele tem tudo isso, só que é perfeito em Deus. Nós temos também isso, mas é em parte, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não possuímos tudo que Deus possui, ou como ele possui, mas parte dele temos, porque somos a imagem dele, tá bom? E, continuando aqui, olha só, e temos também a capacidade de relacionamento, né? Eu aprendi certa vez com um pastor que ele dizia que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é família. Ele usou esse termo, eu achei muito legal. Pode ver que Deus ele é relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode ver que Gênesis, quando diz sobre a criação do homem, ali nós vemos já a trindade, façamos, é no plural. O escritor bíblico registra no plural. Ele não tinha dúvida. Ele usa o termo façamos. E pode ver que essa é uma narrativa em todo o Velho Testamento. E a gente compreende plenamente aonde? No Novo. Quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um só. E o Pai, o Espírito Santo, eu iremos morar dentro de vocês. Ou seja, percebam como Jesus mostra isso no Novo Testamento e depois os apóstolos. Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Trindade, eles são um ser que vive em família. Pode ver, o que é a igreja, senão uma grande família. Nossa vida só é aperfeiçoada em família, em relacionamento. Ó, nós aprendemos porque nós somos humildes de pedir para alguém nos ensinar. Se a gente é truculento, a gente não aprende. Ou se aprende, demora muitos anos. Aquilo que poderíamos aprender em um dia, passamos um ano. Por quê? Porque não aprendemos por meio do relacionamento. No relacionamento, nós nos aperfeiçoamos. Pode ver que no gênero humano, nós somos uma das poucas espécies que são aperfeiçoadas em sociedade. E quando a gente se enclausura, a gente se emburrece. Não é assim? A gente só está crescendo aqui, diante, né, de tantas doutrinas, porque a gente está aprendendo com quem? Com os outros. Olha que lindo, né? Interessante, né? Aprendendo com quem? Com quem já aprendeu mais do que nós, tá bom? Continuando aqui, né? Ó, a gente vai falar também sobre a natureza do homem, as teorias explicativas, tricotomia, dicotomia e
Monismo, tá bom? Tricotomia é a concepção de que o homem é constituído de 3 partes, corpo, alma e espírito. Dicotomia é a ideia de que o homem é composto de 2 partes, corpo e alma, corpo e alma e espírito, ou seja, alma e espírito é uma coisa só. E monismo, concepção de que o homem é composto de um único elemento, e de que o seu corpo é a própria pessoa, ou seja, é como se nós não fôssemos 3 em 1, ou 2 em 1, mas fôssemos, né, o nosso corpo, ele é espírito, ele é alma e corpo, tudo misturado, tudo junto misturado. Diga, Diego. Pastor, nessa tricotomia aí, tem algum problema você inverter a ordem, ou a ordem é essa mesmo, corpo, alma e espírito? Geralmente nós usamos esse termo, né? Corpo, alma e espírito, né? É o mais convencional, não é isso? Mas na realidade, pela Bíblia, Diego, a gente entende que nós somos espírito, alma e corpo. Por isso que eu perguntei. Né? Eu gosto da definição que nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. Pode ver que antes de nós nascermos como pó, ali sendo moldado pela mão de Deus, na criação, quando Deus cria o homem, ele cria todas as coisas e as galáxias, o mundo, faz nascer os animais, faz nascer todas as coisas com o poder da sua palavra, mas quando ele vai criar o gênero humano, ele molda com a sua mão, como se fosse, né, um artista trabalhando num barro, né? E por último, ele sopra parte do que é de Deus, sopra no ser humano. Mas percebam que, assim como Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo, o ser humano foi criado na eternidade, no coração de Deus, antes da criação de todas as coisas. O projeto humano, o projeto vida, nasceu na eternidade, antes de ser concretizado em matéria. Por isso que, assim como Deus é espírito e viemos dele, logo, a nossa origem é espiritual. Tem uma alma e habita num corpo. É claro que naquele momento da criação, Deus cria fisicamente. Mas podem ver, meus irmãos, aqui é até uma discussão bem interessante, que a gente não vai se aprofundar muito, mas a alma nossa, ela foi gerada, o nosso espírito, quando? No momento da fecundação, em que os nossos pais ali tiveram o ato e o espermatozoide entrou no óvulo, ou o nosso espírito sempre existiu? E ali, naquele momento, é como se viesse de Deus e entrasse naquele óvulo. Perceba que Eclesiastes diz que o espírito volta a Deus que o deu, e o corpo volta à terra. Podem ver que a nossa vida, ela não é eterna, ela é imortal. Deus nos cria num dado momento, logo nós não somos eternos. O nosso Criador é eterno. Temos características de uma certa eternidade, porque o nosso espírito veio de Deus, denota alguma coisa assim. No entanto, a gente nasce na história. E o nosso espírito que volta a Deus? Né? Perceba como isso é sutil e complicado, né? A gente descansa e depois a gente vai voltar, a gente vai ressuscitar. Então, o nosso corpo é só um detalhe de um projeto maior. Não é? Então é curioso isso. A gente vai estar trabalhando aqui no livro e vai ser legal, tá? A ordem, Diego, e outra, a ordem não importa tanto, porque, assim, o que importa é saber como somos, tá? A nossa natureza, né? E também, vocês vão ver, ó, já a gente vai trabalhar sobre a tricotomia e a dicotomia, ainda hoje. E o monismo. O monismo é uma teoria que existe, mas ela é pouco citada, tá? Agora, essas duas são muito consideradas. E só para vocês terem uma ideia, a ideia da dicotomia, ela é muito citada também. E os melhores livros de teologia sistemática estão sempre trabalhando a ideia mais da dicotomia do que a tricotomia, tá? E nunca, pastor, e aí, tem algum problema? Nenhum problema, irmãos. Só que a gente está compreendendo um pouco como Deus nos fez, tá?
Pastor, mas esse espírito aí não é seria o Espírito Santo ou seria o Espírito essência de Deus? Isso, então. O Espírito Santo é uma pessoa. O Diego tem um espírito, que não é o Espírito Santo. O espírito nosso é algo inerente a nós. Por isso que alguns, Diego, vão falar que a alma e espírito é a mesma coisa. Nós temos uma alma, nós temos um espírito. Por que sabemos disso? Porque a revelação sagrada nos afirma. Mesmo que tenhamos essa centelha de eternidade dentro de nós, podem ver, meus irmãos, nós temos a impressão, isso faz parte do gênero humano, que nunca morreremos, não é verdade? Deus nos criou com esse sentimento. Por quê? Porque Deus deixou isso como se fosse uma lâmpada acesa para que a gente se preocupasse com o eterno. Todo ser humano olha, mesmo que ele veja que alguém, que vamos morrer, etc. e tal, no fundo, a gente fala assim: puxa, eu vou morrer? Bom, eu já passo para vocês. Mas percebam, então, nós temos uma alma, nós temos um espírito. Aonde está a divisão da alma e do espírito? Hebreus vai falar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e dos ossos e medula. Ossos e medula a gente compreende um pouco, não compreende? E o espírito e a alma, a gente compreende? A gente já viu onde está o espírito e a alma? Não. Eu estou vendo o Diego, com o cabelinho, né, todo estiloso, estou vendo as irmãs, estou vendo o pastor aqui sem cabelo, mas eu não sei onde está a minha alma, o meu espírito, mas eu sei que ela está aqui. Então, é por isso que nessa matéria, quando a gente fala da natureza do homem, a gente estuda, indiferente das terminologias, a gente sabe que somos um corpo que tem uma cognição, tem uma alma e sentimentos, e tem um espírito, que esse espírito liga a Deus. Agora, se a alma e o espírito eles estão interligados como o tendão dos nervos, se o nosso espírito está preso à alma, uma coisa é certa, é o nosso espírito que faz com que tenhamos conexão com o Espírito Santo de Deus. Estão entendendo? Quando não éramos convertidos, nosso espírito estava adormecido pelo pecado. O pecado estava aqui, ó. Mas no momento que nos convertemos, é como se quebrasse aquela ruptura do pecado, e agora o nosso espírito, eu gosto de ilustrar da seguinte forma: o nosso espírito, aquela vamos dizer assim, havia uma barreira aqui chamada pecado. Por isso que a gente não conseguia compreender a Deus. Mas no momento em que nós nos convertemos, o pecado ele é quebrado. E agora a gente começa o quê? A gente começa a compreender quem? A gente começa a compreender o próprio Espírito Santo de Deus. E aí a gente entende o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus agora tem conexão com o quê? Com o nosso espírito. E é pelo Espírito que entendemos agora a Deus. Vamos lá, meus irmãos, é bem simples isso, mas é muito prático. A Bíblia não era compreendida por nós. No dia da conversão, ela passa a ser compreendida. A oração era enfadonha, passa a ser a oração passa a ser desejada. Ir à igreja, cultuar e adorar era algo religioso, algo bom, bonito, mas depois que nos convertemos, é algo doce, algo lindo, é algo que ansiamos. Por quê? Porque o pecado que estava aqui fazendo essa ruptura entre nós e Deus, ele foi o quê? Ele foi rompido, entenderam? E aí, quando ele é rompido, a gente passa a ter conexão. Bom, vamos lá. Primeiro a Miriam. Pergunta, Miriam. Depois a Elisângela, depois o Pastor, é uma pergunta um pouquinho besta, mas vou perguntar. Todos nós temos uma alma e espírito, aí o espírito volta para Deus. Aí todas as pessoas, todos os espíritos das pessoas, vai tudo voltar para Deus, tá tudo lá, então? Irmã, é algo que parece besta, mas não tem nada besta, porque são dúvidas, né? De verdade. Lembra do que Jesus disse na história de Rico e do Lázaro? Sim. Só dando uma prévia, né? A gente vai trabalhar em teologia sistemática 6, quando falarmos sobre escatologia. Quando nós morremos, nós descansamos no seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? É a sala de estar dos céus. Já é o céu? Não. Mas já é
um pedacinho, é a sala de estar. E lembra que o rico estava num lugar de tormento? Sim. Pastor, lá já era o inferno? Não, ainda não, meus irmãos. Ali era só a sala de estar do inferno. Ai, que terrível, né? Entenderam? Então, quando nós morremos e somos servos de Deus, nós descansamos no seio de Abraão, que é, no caso, né? E pode ver que o texto bíblico mostra que lá havia uma grande separação, né? Havia uma grande separação entre um lugar e outro, né? Era como se aqui fosse o seio de Abraão, né? Aqui é Abraão e o seio de Abraão, aqui um lugar intransponível e aqui o lugar de tormento. Então, ele estava aqui, ó, uma sala de estar, e a gente poderia dizer que nessa sala de estar, a gente está uma porta dos céus, da eternidade. E aqui é uma sala de estar infernal, que está uma porta da condenação eterna. Então, a gente compreende dessa forma, Miriam. Por isso que o espírito volta a Deus, Miriam. E é óbvio, quem é que domina sobre esse terreno aqui? É Deus, não é o diabo, viu, irmãos? Quem é que domina desse lugar? É Deus. Deus é o dono de tudo. Né? O diabo não tem acesso a essas coisas. Né? Pode ver que ele é o grande inimigo de Deus que um dia vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele está num lugar preso. Né? Mas não é bobo não, Miriam. A gente diz que só pode ver, o nosso corpo volta à terra para cumprir a palavra, porque do pó viestes e para o pó retornarás. E o nosso espírito descansa em Deus. Pastor, a gente vai ficar dormindo? Eu creio que não, meus irmãos, porque lembram da transfiguração? Já antecipando aqui para vocês, né? Jesus falou com Moisés e com Elias, e eles estavam conscientes. Então, eu não creio que seja algo inconsciente. Já é um lugar maravilhoso. Então, é o que entendemos pela revelação, tá bom, meus irmãos? Tá bom? Beleza, Miriam? A gente vai trabalhar mais isso em escatologia, tá? Elisângela? Então, pastor, na verdade, o senhor acabou que respondeu, porque eu ia perguntar relacionado ao Espírito Santo, por conta do Espírito, mas aí o senhor respondeu que, enquanto a gente vivia no pecado, não tinha esse acesso. A partir do momento que a gente se converte, aí o acesso no Espírito Santo é quebrado, né? E olha só que interessante, irmãos. Quando nós... Pode ver que o pecado, irmão, só dando aqui uma figura de linguagem, né? Fazendo um simples desenho aqui, o pecado ele é uma película muito sutil, mas impenetrável, né, do Espírito Santo. Pode ver, quando Deus fica falando com as pessoas, é como se o próprio Espírito Santo de Deus estivesse querendo quebrar essa camada, né? Deus fica enviando as mensagens. Não foi assim conosco? Deus falando conosco, nos atraindo, não é? Mas quem é que tem que quebrar isso daqui? Quem é que tem que quebrar isso? Somos nós. Dizendo, eu não quero. É como se o furo não fosse de Deus para nós, mas de nós para ele, né? Não é que Deus não possa quebrar, mas tem que partir também da gente. E por isso que eu gosto da palavra docilidade. Ser dócil é aceitar algo. Somente no momento em que nós aceitamos que somos pecadores, e que iremos para o inferno, e que estamos perdidos, e que precisamos de um Salvador, e o clamamos, Senhor, nos salva, aí é quebrado essa película do pecado que está sobre nós. E aí, no momento em que ela é quebrada, aí a nossa conexão com Deus passa a existir. E aí a gente começa a compreender. E aqui, só para até citar para vocês, há uma frase de C.S. Lewis muito linda, que ele diz o seguinte, que Deus para mim é como o sol. Ele está fazendo uma analogia, né? Deus para mim é como o sol. No momento que eu passei a acreditar nele, eu passei a enxergar tudo que estava ao meu redor. Por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, né? No meu ateliê. Eu não estou vendo direito. Se tem nuvens, se tem... o que tem lá fora, eu vejo alguma coisa por causa das luzes mercúrias. Todos nós vivíamos em trevas, víamos alguns vultos, vemos algumas coisas. Mas no momento em que nos convertemos, que essa película cai da nossa mente, dos nossos olhos espirituais, a gente passa a compreender e a enxergar como de fato é. A gente vê os montes, vê as árvores, vê o céu, que cor é o céu.
vê que os montes são verdes e as árvores têm tons distintos, e algumas árvores, inclusive, são floridas. Vemos os animais e as cores dos animais, vemos as nuvens, vemos o sol, a lua, as estrelas, ou seja, Deus passa para nós, quando ele convive conosco, a gente sai das trevas, né? Então, por isso que essa frase é linda, porque a película do pecado foi tirada. É fantástico, não? Então, é por isso que, indiferente se somos tricotomistas, dicotomistas, é na conversão que tudo muda. Sem conversão, nada acontece. Por isso que somos um seminário ortodoxo. Acreditamos na mesma mensagem de Jesus e dos apóstolos. Arrependei-vos e sigamos a Jesus. É simples assim. E demos fruto de arrependimento. Que só assim a gente vai realmente compreender, né, o Evangelho. Tá bom? E para a gente fechar aqui o slide, para a gente mergulhar no texto, porque depois no segundo encontro, no terceiro encontro, a gente já só vai ficar no texto, não vamos ficar mais nos slides, tá bom, meus irmãos? Ó, a origem da alma, as teses da história da teologia. Temos aqui o criacionismo, né, que é a concepção de que Deus cria uma nova alma para cada pessoa e aí envia ao corpo da pessoa em algum momento entre a concepção e o nascimento. Acabamos de falar um pouco sobre isso. E o traducionismo, que é a concepção que sustenta que a alma e o corpo da criança são herdados dos pais no momento da concepção. São teorias e a gente vai estar debatendo melhor essas teorias já, tá bom? Beleza? E, para a gente encerrar, deixa eu ver... bom, pecado não. Pecado a gente não vai falar hoje, não. Hoje vocês não estão no pecado, tá bom, meus irmãos? Não estão no pecado. Hoje está todo mundo consagrado. Glória a Deus. Como seria bom, né, irmãos? Nunca mais pecar. Né? Como seria bom. Mas, irmãos, porque pecamos, né? Porque ainda estamos nesse corpo, né? Mas aí que entra uma coisa fantástica que a gente viu e vai ver ainda hoje. Por isso que quanto mais nos enchemos de Deus, mais imunes, mais, eu diria, imunes ao pecado ficamos. Por quê? Porque se a nossa natureza pende para o pecado, a plenitude de Deus pende para a santidade. E quanto mais cheios de Deus, menos cheios de nós, da vida, da carne, e naturalmente pecamos menos. É tudo uma questão de plenitude, né? E quanto mais vazios de Deus, mais cheios dessa vida, mais cheios de si, mais cheios do mundo, logo, mais cheios do pecado. Né? Então, a gente vai se encher de Deus mais um pouco já. Tá bom, meus irmãos? E vamos continuar se enchendo nas nossas igrejas, na nossa vida, porque, como disse o hino clássico, né? Eu quero é Deus, né? Lembra? Eu quero é Deus, eu quero é Deus. É isso que importa. Tá bom? Alguma pergunta? Dúvida? Não? Pode falar, Diego? Pastor, eu vou perguntar, mas vou perguntar no off, pastor. É? Vou perguntar no off. E se a pergunta for boa, a gente pode deixar aqui no vídeo. Mas você pergunta já. Então... É na volta, porque senão vai ficar estendida aqui. Tá bom, então. Tá bom? E vai que a pergunta é perigosa, né, Diego? Não, Diego. Vocês entendem, irmãos, como eu digo para vocês, né, que cada turma tem uma proposta, né? Cada turma, cada necessidade, a gente segue o mesmo currículo, mas as experiências são únicas. Né? Inclusive, irmãos, deixa eu avisar aqui para vocês, eu já disponibilizei na minha página, inclusive foi durante julho, na minha página do YouTube, se você procurar lá em podcast, você vai ver antropologia e pneumatologia que eu dei 3 anos atrás, tá? Quem quiser assistir, pode assistir, para enriquecer das aulas, tá? Vão assistindo. Né? E qualquer dúvida de lá também eu esclareço para vocês no grupo, né? E eu não sei por que razão os vídeos não conseguimos subir no Spotify. Não me pergunte, eu não tive problema com vídeo nenhum, só com antropologia e pneumatologia, não consegui subir. Então deixa só lá no YouTube, paciência. Né? Mas tentei e bastante até subir para a página do Spotify, né? Que é aulas de teologia, mas não consegui. E quando vocês quiserem alguma aula no Spotify, irmãos, porque lá, se eu não me engano, já está beirando 600 aulas, né? Aí vocês têm que colocar o
o título da matéria, né? Por exemplo, STBM, aí TS4, né? Em romano, antropologia. Aí vem as aulas, tá bom? Por exemplo, eu quero... porque senão no Spotify vem tudo, né? E se você não colocar, eu deixei dessa forma, que é para que as redes sociais possam sincronizar, né? A pessoa busca nas redes sociais, vem do YouTube, vem do Spotify, e aí a pessoa pode estar encontrando, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, vamos parar a gravação aqui, aí o Diego faz a pergunta. Certo, Diego? Joia. Vou parar a gravação.